Seja bem-vinda a mais um Pod Mulher, Mulher Pode. Nessa temporada, a gente está falando sobre as mulheres 40 a mais, no climatério, na perimenopausa e na menopausa. Com muita ciência, muita suavidade, muita leveza. E hoje, a gente vai falar um pouco sobre algo que não é tão aparente, tão falado e tão... sintomas, assim, tão fortes dentro dessa fase da mulher. Sobre alergias e sobre a imunidade da mulher 40 a mais. Então, no episódio de hoje, trouxemos aqui uma médica, alergista e imunologista, a doutora Briana Nicoletti, que cedeu um pouquinho do seu tempo para ensinar um pouquinho mais pra gente aí sobre essa questão da imunidade, como fica a imunidade nessa fase 40 a mais. Você também, né, Briana, tem 45 anos, médica, empresária, mãe de 2 adolescentes, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí de como que de como tá sendo pra você, né? Os seus desafios aí nessa fase da vida e um pouquinho da sua história. Meninas, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, é um super prazer. E eu acho que nós mulheres, a gente precisa conversar e compartilhar as nossas dificuldades e assim a gente ajuda uma a outra, né? Com certeza. É o propósito da gente estar aqui mesmo. Então, como a gente não tem tabu aqui, a gente fala mesmo, você tá climatérica? Você tá nessa fase? Como que você tá? Eu comecei a sentir mais dos sintomas e dificuldade faz mais ou menos 1 ano, talvez 1 ano e meio. Para mim foi muito importante, porque eu sempre fui super ativa. Desde criança fazia 1000 esportes, 1000 atividades, tinha vários interesses. E mesmo mais velha, trabalhava dentro do hospital, no consultório, ajudava em treinamento médico. Então eu sempre fui essa pessoa multi-atividades. E há 1 ano e meio, a primeira coisa que eu acho que pegou de fato foi o cansaço, né? Aquela sensação de cansaço que não passa e a memória de esquecer as palavras, de pensar numa coisa e buscar alguma coisa na bolsa e no meio do trajeto você já esqueceu o que você estava indo fazer e o que você tinha pensado. E a gente sente, né? Assim, é como se não acompanhasse mais o ritmo da nossa vida, né? Isso é super frustrante e difícil, assim, pra gente, né? Quando a gente é muito ativo e tal. Então, sim. A resposta é sim. A resposta é sim. Quem não sente, né? Mas pra você foi fácil você entender que era isso? Ou você foi mais uma, como nós, de arranjar desculpas? E de falar, não, eu tô estressada, por isso que eu tô dormindo mal, porque eu tô muito preocupada. Eu tô mais cansada porque eu dormi mal. Ou foi pós-Covid, ou foi algum fator. Eu tenho 2 filhos adolescentes que estão me tirando o sono, que eu tô ficando mais cansada. Você arranjou essas desculpas Com também? Com certeza, né? Primeiro, porque a gente não enxerga a idade que a gente tem. Sim. Né? Então, assim, principalmente quem tem uma vida ativa, faz exercício, trabalha 1000 coisas, a gente esquece a nossa idade e que as coisas vão acontecer, né? Sim. Essa desconexão, né? De como eu me sinto, como eu me vejo, como eu sou realmente. Exato. E a gente é eternamente jovem. Exato, né? A gente não vê o tempo passar. Porque a gente imagina, né? O que eu gosto de falar, que quando a gente imagina as pessoas nessa fase, é aquela senhorinha de coque com o abanador. É essa imagem que a gente tinha, pelo menos era isso que eu achava. Não eu, no auge, assim, super produtiva, fazendo um monte de coisa, exercício, tudo, e de repente, tá aí, amiga. É bem... E você sabe que, assim, exatamente o que você falou, eu sempre tive um estilo de vida relativamente saudável, né? Sempre fiz atividade física, eu não fumo, eu não bebo, eu tento dormir, porque com filhos, existem fases, né? Que você dorme um pouquinho. Então, assim, quando eles são muito pequenininhos, você não dorme nada. Dá uma melhoradinha, vira adolescência, aí vem as festas, vem a preocupação. E aí você volta a dormir mal mesmo. Sim. Mas sim, a gente começa a arranjar desculpa porque a gente não percebe que a gente tá envelhecendo. É essa a verdade, né? Enquanto a mulher ainda menstrua, tem atividade sexual ativa, eu acho que... Fica difícil de entender, né? Fica difícil de entender. A minha história é muito engraçada, gente. Eu vou contar pra vocês. Então, assim,
Eu passei um ano passado, trabalhando muito, ainda bem, com a clínica crescendo muito. A gente tem uma clínica multi-especialidades, onde é a minha clínica, onde eu faço a gestão da clínica. Também tenho 18 anos de consultório, então tenho um consultório com muitos pacientes e a gente tenta sempre atender e ajudar todo mundo que está precisando. Então, acaba tendo um volume grande de trabalho, de atendimento. Assim como muitos de nós, a gente quer trazer outras atividades também de trabalho, além do consultório. Então, foi um ano muito intenso. Produzir. A gente quer produzir. Produzir. E a gente sempre acha que dá um pouquinho mais, né? Quando eu terminei o ano, eu estava, de fato, muito cansada. E eu falei, bom, eu vou tirar férias e eu vou voltar e eu vou estar ótima. E eu tirei 3 semanas de férias, que nem é o meu habitual, 3 semanas de férias. E quando eu voltei, eu estava ainda cansada, né? Então, e foi muito... E é isso, né? Médica, gente, como é que pode, né? Eu voltei e eu sentei, no primeiro dia que eu voltei de férias, eu sentei com o geriatra da minha clínica, que ele trabalha com memória, é a especialidade dele. E a gente tomando um café e eu falei, cara, tô com medo de estar com alguma doença autoimune, algum problema. Porque a minha cabeça, eu tô muito cansada, minha memória não tá legal. Eu tirei 3 semanas de férias e eu não tô bem. E eu não lembro as palavras. Eu não lembro o que eu vim fazer aqui. E foi muito louco, porque eu falando pra ele, aí acho que a médica voltou pro corpo, né? E aí eu falei, gente, como assim? Eu tenho 45 anos. Eu estou entrando no climatério. É isso. E a gente começou até a rir, né? Porque caiu a ficha e ele falou, amiga, que você acha? Exato, você tem 45 anos, você tirou 3 semanas de férias, que acredito que foi daquelas férias que você ficou sentada na rede, lendo livro, descansando. Mais ou menos. Ela é agitada, eu acho que ela mais ou menos. Mas as férias pra descansar, a gente imagina que vai ser assim. Mas não é, né? Não. Nunca é, né? A gente nem quer que seja. A gente fica 2 dias assim, a gente já tá entediado, né, gente? Quem é muito ativo não dá conta de ficar na rede. Não, mas a questão é, só de sair daquele ambiente do trabalho, viver outras coisas, pro cérebro, férias. Claro. Então você esperava voltar como antigamente, que você saía de férias, descansava o corpo e a mente e tudo ia estar melhor. É isso. E aí voltou... E você viu que não. Um bagaço igual. Voltei no primeiro dia, já pedindo arrego. Aí você fala, não é possível. Vamos olhar pra isso. E aí você começou a olhar pra isso. Foi. Aí eu fui procurar as pessoas que são da minha confiança. A minha médica que está aqui presente. Pra olhar pra isso. Pra olhar pra isso. Então, e aí a gente iniciou o tratamento. Estou melhor. Acho que a Briana de 25 anos nunca mais estará presente nesse corpo. Mas você acolheu a nova Briana, você tá a gente aceita, né? E é isso, eu acho que a gente sempre tá tentando melhorar a nossa saúde, né, gente? Faz parte. E o que a gente pode melhorar com uma reposição hormonal, melhorar no nosso estilo de vida, no gerenciamento do estresse e tudo que a gente pode fazer para ter um envelhecimento muito mais saudável e com qualidade de vida, né? E como que é você tá nessa fase, né? Que é uma transformação, né? Tem uma transformação no cérebro da mulher, tem toda essa parte de oscilação hormonal. E a gente tem uma labilidade emocional, hora a gente tá muito irritada, hora a gente tá mais chorona, com adolescentes em casa. Pois é. Porque esse link, eu acho que assim, eu não tô, minha filha tem 6 anos, e eu assim, com tudo que se passa comigo, eu não consigo imaginar como pode ser, porque eu tenho minha sobrinha que tem 12, 13, às vezes eu oscilo entre esganar e acolher. Entendeu? É bem isso. Como que é? Como que é? É exatamente oscilar de um segundo para o outro entre esganar e
querer pegar e dar beijo e falar, meu Deus, passou tão rápido, daqui a pouco ele nem tá mais aqui, né? Uhum. É porque são 3 seres passando por transformações hormonais Exato. na mesma casa. Exato, é bem isso. aí, E é muito como que engraçado esse que desafio? eles têm a percepção também. Eles têm, olha que legal. Super! Que legal. Então, a gente tem, né, os vídeos que às vezes mostram na internet como se a menopausa fosse uma nova adolescência. Eu recebi vários do meu filho mais velho. Eu falei, mãe, é você! Achei, mãe, achei onde você tá. Que legal. E o mais novo virou, mexeu, ele olha, você vai chorar? Você tá com cara de choro. Você vai chorar? Difícil, né? Super difícil. E é isso, né? Você quer, mãe, né? Você quer trazer força, quer trazer confiança. Mas nem sempre o seu emocional tá acompanhando. É. E olha que eu acho, assim, eu nunca fui aquela super mulher da TPM. Uhum. Acho que eu passei as minhas gravidezes Uhum. em paz, em casa, com o marido, né? E o puerpério. Uhum. Então, assim, eu nunca fui essa pessoa de muita intensidade emocional que… Uhum. Afinal de contas, é uma casa só de homens, eu sou a única mulher, né? Eu sou mais incompreendida desde sempre. E aí, eu até arranjei uma cachorra mulher pra ver se a gente dá uma equilibrar os dividida. Nesse time. Nisso. Mas eu sinto que, assim, é total a percepção, inclusive, deles em relação a essa parte emocional. E a gente, às vezes, não consegue controlar, né, gente? Não tem jeito. Sim. E eu acho legal isso sobre a gente falar que os meninos estão eles estão passando por esse processo junto com você, que uma coisa que eu e a Vivi, a gente fala muito sobre dar repertório para os homens Pra falar saber sobre isso. Como lidar. Porque Que é um desafio para a grande maioria das mulheres. Como explicar para o marido que tá passando por aquilo quando ela tá passando por um momento de Ela nem transformação, sabe o que se tá acontecendo. reconhecendo, né? E como, né, o parceiro, enfim, às vezes o chefe, o filho, enfim, como ter esse diálogo, né? Como abrir isso. Mas com certeza você tá fazendo parte aí de uma população que tá gerando, né, cidadãos do futuro já Um com esse pouco mais conhecimento, conscientes, né? um pouco mais conscientes. E assim, e eu tenho certeza que isso faz parte de você, né? A gente se conhece, eu acho que isso é super importante para você ter esses meninos conscientes em relação à mulher. Como você falou, eu sou a única mulher. Sempre teve, eu sempre fui a minoria aqui dentro. E eu acho muito legal, eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque os meninos, eles têm que entender, eles têm que saber o que a mãe tá passando, porque eles vão ter mulheres na vida deles. Uhum. É isso, né? Entendeu? Então, eles vão lidar, agora eles estão lidando com as adolescentes, né? Com as meninas que muitas vezes estão passando por uma transição hormonal também, né? A primeira menstruação, ou já estão menstruando. Então, eles serem acolhedores também, eles entenderem um pouquinho desse processo e eles replicarem isso lá pra frente. Então, eu acho que as mães que são mais conscientes e entendem muito o que tá passando, transformam meninos mais conscientes, né? Que é tão lindo isso que você tá falando, porque a gente sempre se culpa, né? Uhum. Então, se culpa por estar com uma labilidade emocional maior, se culpa por querer esmagalhar quando ele apronta alguma coisa. E essa visão, eu não tinha pensado sobre isso, né? De que bom que eles estão podendo sentir uma mulher com as suas dificuldades e poder compreender e aceitar um pouco e saber conviver com isso, né? E provavelmente serão parceiros mais compreensíveis. Pois é. E eu acho super incrível o trabalho que vocês estão fazendo, que muitas pessoas estão fazendo para trazer essa conversa, né? Uhum. Eu acho que essa conversa, ela pode até ter existido entre mulheres, mas eu tenho certeza que isso tá transbordando das mulheres pro resto não é? Muito bom. Porque não, eu penso muito nisso, né? Porque eu tenho um sobrinho, um menino adolescente, né? Que ele tá agora, já tá com seus 17 anos. E eu converso muito com ele. E eu sempre tive essa preocupação,
né? Minha irmã também tem essa preocupação de trazer informações e repertório, e a gente tem que olhar, e eu acho que falando pra você isso também, tem várias mães, várias mulheres ali que vão pensar nisso, né? Porque provavelmente os seus filhos não vão ser aqueles que lá, quando eles estiverem casados, quando a mulher estiver passando isso, vão olhar e falar assim, ela está louca, vão ser Ou aqueles... vai querer trocar pela de 20, né? Exato, né? Então... Horrível, né, gente? É isso. Porque exatamente, a gente tá fazendo tudo isso, a gente tá falando sobre esse tema, porque antes tudo era jogado na caixa da louca, da histérica, né? E era isso. E vamos aceitar esse rótulo e acabou, né? E arcar com as consequências. E aí, falar sobre isso, né? Orientar melhor as pessoas, conscientizar melhor as pessoas. E também emancipar as mulheres para provocar essas mudanças dentro de casa, né? Sim. Faz toda a diferença. A gente acredita que faça a diferença no mundo, né? Sim, eu também acho. Eu acho que isso é muito bacana. Mas também a gente não pode esquecer que você cuida da imunidade. Isso. Queria entrar nesse assunto. Porque eu sempre falo assim, como que as mães sobrevivem à idade escolar? Porque é muito bicho que eles trazem da escola para casa, né? E aí, né, e numa faixa etária, então, que tem criança em casa, né? Tem adolescente em casa. E a nossa percepção é de que a imunidade fica diferente. E aí a gente quer saber, é idade, é filho, o que você tem pra contar pra gente? Vivi, é um pouquinho de tudo, né? Então, existe sim o que a gente chama de imunossenescência, que é o envelhecimento do nosso sistema imunológico. Assim como tudo externo está envelhecendo, as nossas células estão envelhecendo. E a imunidade, ela é essa interação entre as células, né? Então, a partir dos 40 anos, também pelas oscilações hormonais, a gente começa a ter um menor número de células de defesa, células que trabalham de forma menos eficiente. A memória que a gente fala de anticorpo, por exemplo, tomar uma vacina e criar aquela imunidade, ela fica reduzida. Por isso que é super importante o calendário vacinal do adulto e do 60 a mais, né? Porque é isso, inicia nos 40 a imunossenescência, mas ela só vai piorando, né? Sim. E eu acho, a gente estava até conversando antes sobre isso, que o nosso estilo de vida, nesse sentido, tem atrapalhado um pouquinho, porque a gente anda mais estressado. Sim. A gente anda mais inflamado por todas as nossas decisões, né? De alimentação, o nosso sono, ansiedade mesmo, o estresse e tudo mais. E isso também tem um impacto importante de não ter uma sinalização legal do sistema imunológico. Então, como alergista imuno, e a gente tem alguns trabalhos, não uma coisa muito concreta e consistente, mas a gente sabe que existe um envelhecimento da imunidade e inclusive, em algumas pessoas, até nessa faixa etária, abrem algumas situações de imunodeficiência mesmo, né? Que precisam ser tratadas e podem ser corrigidas, né? Sim. Então, é super importante ter o olhar para isso, né? Que é a mesma coisa tá entrando no climatério, tem os sintomas e não tá entendendo que tem que correr atrás. Então, a imunidade é a mesma coisa, tá ficando muito doente. Não tá legal, tá tomando um monte de antibiótico, corticoide. Talvez seja um momento de você olhar um pouquinho mais profundamente para essa imunidade. Né? As doenças autoimunes também aparecem mais nessa fase, né? Então é isso. Quando a gente fica mais inflamado e com os hormônios menos organizados, a regulação do nosso sistema imunológico ela fica atrapalhada. Então, alergias e doenças autoimunes é uma desregulação. Sim. Alergias, desregulação de entender coisas externas que não era para você entender como estranha, você começa a entender como estranha. E doenças autoimunes é entender coisas internas próprias como estranhas, né? Então, o sistema imune, ele fica mais desregulado mesmo, né? Então, a gente sim, é uma faixa etária que a gente vê abrir muita doença autoimune. Algumas situações de imunodeficiência e situações alérgicas de urticária, angedema, que são imunodesregulações, que às vezes não tem uma causa alérgica específica, mas é o sistema imune que deu uma bagunçada.
né? Então… É isso que eu queria saber. Porque pra gente ter essa consciência e entender um pouquinho se o climatério, se a perimenopausa tem uma ação dentro da parte da imunidade e das alergias, a gente tem que comparar os homens e as mulheres, né? Só que é difícil ter essa comparação, uma vez que as mulheres são muito mais atentas à saúde. É muito mais fácil chegar uma mulher para você, para falar, olha, eu acho que eu tô com alguma coisa na imunidade, do que um homem, né? Então, a gente fica muito meio no limbo ali, se é porque as mulheres procuram mais, ou se nessas fases as mulheres desencadeiam mais alterações, tem uma imunidade mais deficitária, tá mais suscetível, né, a infecções, se tem um padrão que muda. Eu acho que existe, né, a oscilação hormonal, é comprovado que o estrogênio, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação na imunidade, mas a gente fica ali também, né, os homens procuram menos, os homens vão chegar no Eu mesmo… acho que é um pouquinho de tudo que você tá falando. Eu acho que depende do homem também, né? Assim, o consultório, falando de procura para avaliação de imunidade, eu tenho um consultório muito 50% mulher, 50% homem. Tem, É isso que eu queria saber. Mas a mulher, ela tem isso. Eu acho que ela tem uma grande desvantagem hormonal. E com certeza o que a gente tem de concreto de estudo é que o estrógeno, ele é um regulador das atividades celulares. Então, para deixar tudo em equilíbrio. Então, esse momento de baixa de estrógeno ou de grandes oscilações de estrógeno tem um impacto diferente na mulher de imunidade, sem dúvida. Desde a gravidez a gente já tem isso, né? Tem doença que melhora, doença que piora, né? Aquela regra de 1/3 que a gente aprende na faculdade. Exato, alergia, né? Exatamente. Na gravidez. Exatamente, 1/3 melhora, 1/3 piora, 1/3 fica igual. Então a gente sabe que tem. Mas, sendo sincera, eu queria me preparar melhor para essa gravação hoje e eu achei nada na literatura relacionado à mulher 40 mais. Então, a gente ainda precisa avançar, né? Com certeza. Para poder entender, para poder descobrir e responder essas questões, né? Com certeza. Mas a percepção, eu acho que ela é muito clara. Sim. A percepção é clara. Porque falando disso, a gente volta, né, ao… Como são as pesquisas, como que é o mundo científico, que é muito mais os homens, os exames, os testes, os medicamentos são muito mais voltados para para os homens, né? A gente tem estruturalmente um machismo muito importante, né? Dentro de qualquer área, mesmo, né? dentro da pesquisa, e que isso eu acho que vai mudar. Porque hoje a gente fala mais sobre o climatério, porque as mulheres estão nessa fase em cargos maiores. Então, hoje a gente vai ter mais pesquisadoras, mais mulheres, cargos de chefia direcionando verba para pesquisar as coisas. Com certeza. Olhando para isso. E hoje a gente pode falar sobre… Aqui a gente tem… que a gente tem base científica que sim, o estrogênio, ele tem essa ação anti-inflamatória de equilibrar as células, tudo. Mas a gente tem a prática clínica. E hoje a gente vê que a terapia de reposição hormonal, ela tem uma ajuda na imunidade, ela tem uma ajuda, né, nos controles, nos gatilhos ali das alergias. Eu acho que você consegue… Super tem. Super tem. Inclusive os excessos também, né, gente? Então, voltando pro outro lado, chip da beleza, os excessos, a gente vê situações importantes de urticária, vasculite, de abrir uma imunodesregulação, uma imunodeficiência, que tem que tomar um super cuidado, que é estar num médico de confiança que vai fazer essa reposição de forma adequada. Todo mundo gostaria de ter um chip e resolver todos os problemas, mas não é assim que o corpo não vai aceitar muito bem isso daí, né? A natureza cobra um preço, né? Exato. A gente fala que a gente não tem uma pílula mágica, né? A gente não tem uma receita de bolo. O que eu vejo, assim, que chega um pouco no consultório, acho que a Vivi também atende, é que algumas pacientes se queixam de algumas uma mudança. Pacientes que têm uma rinite alérgica, pacientes que já têm um quadro de… Elas notam uma mudança, né? E muitas vezes a gente olha e fala… Será que não é que o clima tá mais seco? O que a gente pode ver disso, né? Não, inclusive eu falo assim para os pacientes, é assim que eu explico no consultório e é assim que a gente vê. O sistema imune, ele está em constante transformação.
E são momentos de maior mudança imunológica, mais inflamação, que acontecem as maiores mudanças. Então, tanto de você abrir uma nova alergia, como de alguma alergia que estava super tranquilo de você lidar, intensificar, ou então uma rinite leve que vira uma asma no adulto. Sim. Então, no caso, o climatério, a menopausa, é um momento de muita mudança. É um momento inflamatório importante, assim como é a adolescência, assim como é a gravidez e o puerpério. E assim como pode acontecer quando a pessoa tem uma doença mais inflamatória, mais chata, ou uma situação muito importante de estresse, ou sei lá, de um trabalho que não, por meses fica sem dormir direito, não come direito. Não... Isso que eu ia falar. São esses momentos, né? Esses momentos em que a mulher, desculpa, está nessa fase que assim o sono tá desregulado, a atividade, você às vezes nessa fase você praticava muita atividade física, mas você tinha um cansaço extremo. Quantas vezes você, que era uma mulher que não desistia, que não deixava de ir, voltou para trás ou foi só para cobrir uma tabela, não fez a mesma coisa? Então, os pilares da medicina do estilo de vida, né? O que a gente bate muito nessa tecla, você já tá tudo bagunçado. Então, você tá com um estresse crônico no trabalho. Você tá com um sono desregulado. Você tá com essa dificuldade de ganhar massa magra, que é proteção, que faz tudo isso. Então... Tá cansada para fazer um exercício físico. Né? E em relação à suscetibilidade de infecções ginecológicas, a gente bota a culpa nos hormônios, mas nunca com viés da imunidade, né? Mas mais assim, tem mais infecção de urina, tem mais tá com a mucosa mais seca. Exatamente. E aí, pela atrofia, né, vaginal, é que a gente culpa ali as infecções de repetição. Quando, na verdade, talvez o negócio... O problema seja outro, a questão da imunidade, olhar pra isso, então. Que quando você corrige um pouco, nem sempre a mulher sai do momento de infecções recorrentes de candidíase e de herpes genital, né? É por isso. Sim. É porque além da história local, e aí que tem também o impacto do envelhecimento da pele e hormonal, tem outras coisas acontecendo ali no nível celular. Né? Sim. De não conseguir responder com eficiência para aquele bicho que tá lá. Sim. Voltando a te trazer trazendo uma infecção. Pra mim, nesse momento já abriu um... Você fez um link ali. Nossa, total. Tem na nossa prática. Exatamente. Porque eu também não tinha pensado. É super frequente, né? Tem candidíase de repetição, né, na menopausa ou pós-menopausa e tal. Ou infecção de urina de repetição no climatério ou pós-menopausa. Mas eu sempre pensava na questão da atrofia da mucosa vaginal genital por conta da queda hormonal. E faz todo sentido, né? O sistema imunológico está passando pela imunossenescência. E essas pacientes, quando realmente não conseguem resolver, elas acabam vindo para o consultório. E é isso, assim, a visão do imuno primeiro vamos tentar entender se existe alguma coisa concreta de deficiência na sua imunidade que eu consiga ver. Sim. Então, as células estão aí, os anticorpos estão aí, como é que estão as provas inflamatórias e tal. Muitas delas, eu não consigo ver nada atrapalhando a imunidade. Sim. E aí, associado ao trabalho do ginecologista, de toda a parte de lubrificação, trazer um equilíbrio mais hormonal, a gente vai trabalhando junto, tanto nos pilares de estresse, sono, alimentação, intestino saudável, né? Que eu acho que é mais que alimentação, é intestino saudável, sim, né? Mas também, para alguns casos, a gente acaba fazendo uma imunoestimulação, né? Então, existe um tratamento que a gente faz no consultório para essas pacientes para tentar melhorar essa atividade celular voltada para a cândida, voltada para o herpes. E muitas vezes ajuda demais, porque era aquele pouquinho que faltava para tirar ela desse ciclo, né? E falando sobre esse assunto, né, que a Vivi trouxe, eu vejo, às vezes, pacientes que a gente está fazendo, né, faz a reposição e muitas vezes é vaginal, e aí elas querem parar de usar o creme, né, o hormônio vaginal, porque associa aquilo a um aumento da cândida, um aumento de um corrimento, e
E às vezes é isso, talvez a gente precise abrir o leque antes de desistir, né? Antes daquela paciente parar de fazer algo tão benéfico, que ela teve ganhos, mas é equilibrar e ter esse olhar da parte imunológica mesmo, de pesquisar se é só um envelhecimento do sistema imune, junto com esse climatério, que o envelhecimento vai existir. Para Ponto. todos nós. É que nem a gente fala sobre a pele. Vai envelhecer, vai ter rugas, mas se tem alguma outra causa associada. E é o ganho de isso eu acho que é um tema que, assim, pode alertar muitas mulheres. Eu acho que tem muitas mulheres aí que vão ouvir isso e vão se identificar. Porque falam, mas eu já fui em tantos lugares. Eu já fiz tantos tratamentos, eu já usei tantas pomadas. E às vezes é isso que precisa. Precisa de uma hiperestimulação na imunidade para melhorar, né? Em vez de desistir e abandonar tratamentos. Ou só ficar tratando infecção. Vou contar um caso para vocês. Eu tive uma paciente 40 a mais, que estava há 2 anos com candidíase todos os dias. E ela nesses 2 anos, ela tomava o fluconazol, que é uma das medicações que a gente dá para candidíase, todos os dias. Nossa. E ela chegou no consultório, gente, assim, deprimida, com sobrepeso, mal vestida. Claramente ela não estava bem. E aí a gente, junto com a ginecologista, a gente começou, né, organizou a parte hormonal. A gente foi conversando sobre sono, sobre estresse, toda essa história que a gente tá falando. E a gente começou a imunoestimulação. E depois de 3 meses da gente fazendo o tratamento, um dia ela voltou em consulta pra eu reavaliar, ver como é que ela tava. Eu quase não reconheci esta mulher. Legal. Linda, tinha perdido peso, com a autoestima em dia, super arrumada, sorridente, conversando com todo mundo na recepção. E a hora que ela entrou na minha sala, ela falou: você salvou o meu casamento. Se chegar uma flor de um homem desconhecido aqui pra você, é do meu marido. Que incrível. Gente, é muito incrível. A diferença que você pode fazer, esse foram um dos casos assim que eu guardo com muito carinho no meu coração. Porque é isso, né? Não desistir do que tá acontecendo. Não se perca nesse processo, né? E é incrível, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque muitas vezes até a sua especialidade é uma especialidade pouco conhecida, né? É pouco falada, e às vezes até um meio médico, e a gente demora muito para encaminhar a paciente, aí a paciente fica pingando de médico em médico, sabe? Dando voltas por aí, porque faz aí, não conseguiu, vai lá. E o médico tem que ter esse olhar, tem que saber que existe essa especialidade e que você, como ginecologista, você não consegue tratar tudo. Né? Pois é, isso para qualquer especialidade, Qualquer né? especialidade. A gente ter o coração aberto de que o melhor é o que vai ser melhor pro nosso paciente. Deixar entrar todo o conhecimento possível, né? E falando só sobre o envelhecimento da imunidade, isso é natural, isso vai acontecer tanto para os homens quanto para as mulheres. O que as mulheres podem fazer por elas, né? Para tentar melhorar ou minimizar esses gatilhos. Efeito da passagem do tempo aí, né? Que o sistema imunológico tá passando junto com a gente. Com certeza. Bom, acho que a gente tá em comum acordo aqui que o estilo de vida saudável é o que a gente mais tem de concreto que a gente pode fazer e que vai ajudar a nossa imunidade. Estar com o nosso check-up em dia, estar com as vacinas em dia. Entender que sim, o corpo vai passar por mudanças, aceitar isso e estar na mão de pessoas que vai te ajudar durante o processo. Não existe pílula milagrosa, né? A gente até gostaria que tivesse para muitas coisas, né? Exato. Mas eu acho que é isso, dormir bem, intestino saudável, fazer uma atividade física, gerenciar o seu estresse, a sua ansiedade, ter uma atividade social. Então, se relacionar com a sua família, ter os seus amigos, filhos, enfim. É isso que a gente entende como o melhor que a gente pode fazer para o nosso envelhecimento como um todo. Tanto para a imunidade, como para
pele, como pra tudo, né, Pra gente? vida. Pra vida. Eu acho engraçado porque é isso. Eu e a Vivi, a gente fala muito disso, né? A gente bate muito na tecla. Não sei como é pra você dentro do seu consultório, que toda vez que a gente, gente, mais uma especialidade falando sobre exercício físico. Exercício físico não é opção. Exercício físico é receita, é prescrição pra você envelhecer. Se você quiser envelhecer, se você quer continuar vivo, com saúde, se você quer prolongar a sua vida, tem que fazer o exercício físico. E muitas vezes a gente fala sobre o exercício físico, que tem que fazer a musculação, não só aeróbico. A gente sempre vê aquele olhinho pra cima, aquela reviravolta, tipo, sabe? Há mais uma médica falando sobre isso. É óbvio que a gente fala sobre isso. Porque isso tem ciência. Isso daqui não é que a gente acha que eu É quero... remédio, é tratamento. É tratamento. Eu falo sempre que você tem que colocar na agenda como um compromisso. Você não pode esperar você estar a fim de fazer. É compromisso, assim como você vai escovar o dente. E não é? É isso, né? E na verdade, o ideal é você adquirir o hábito desde criança. Sim. Né? Também começar depois dos 40, talvez você já tenha muito mais perdido um difícil. leque, além de ficar muito mais difícil, né? Sim, isso eu fiz no episódio anterior, eu acabei falando isso sobre exercício físico, é que nem escovar os dentes. Tem que fazer, né? Aí a gente até esqueceu de falar nas pílulas difíceis de engolir, é que assim, você tem essa informação. A gente está informando todas as pessoas, os seres humanos. Não só a mulher, que é óbvio, a gente vai puxar a sardinha para as mulheres, porque é o nosso foco, né? É o nosso ramo de atendimento, que o exercício físico, ele tem toda essa importância na prevenção da sarcopenia, na prevenção na melhora da imunidade, na pele, de tudo que a gente faz. E é que nem escovar os dentes. Você pode optar por não fazer? Pode. Mas se falar pra você que você não vai escovar os dentes, você sabe que você vai ter uma cárie. Você sabe que você vai ter bafo. Exato. Você quer não fazer? Então você vai Assuma arcar as com as consequências de não fazer. É isso. Porque quando a gente fala de exercício físico, se falar sobre escovar os dentes, todo mundo entende. Falar sobre exercício físico é sempre assim, mais uma falando disso. Eu acho que a frase que eu mais ouço é, mas eu não tenho tempo, né? E você sabe, eu tenho uma história sobre isso também, como que eu tenho uma amiga que uma vez ela é endocrinologista e um dia eu tava com meus 2 filhos pequenos, tinha um de 3 anos e outro de 1 ano, trabalhava no consultório, eu era funcionária do Einstein, 180 horas por cada 4 semanas, trabalhava treinando médicos, assim, uma loucura de vida. E eu que sempre fiz exercício físico, foi um momento que eu falei, cara, não tenho tempo. E ela me falou uma coisa que mudou minha vida, que ela falou, você tem que ir todos os dias. Vai o tempo que você tiver. Então, o dia que você não tem tempo, você desce na academia do prédio, vai na esteira e fica 15 minutos e dá o seu melhor. Sim. Porque aquele é o seu momento cuidando de você. Isso simplesmente mudou minha vida. Porque eu não fiquei mais esperando ter 1h30 do meu dia para fazer exercício. Sim. E o hábito você cria quando de fato você faz todos os dias, né? Quando você faz 1 vez, 2 vezes na semana, você acaba arranjando desculpa para não fazer. Tira férias, né? Que eu mais escuto. Eu falo, mas aí eu tirei férias. Sim, e é super difícil, mesmo quando a gente tem Faço hábito. pilates 1 vez por semana, mas agora eu tirei férias. Mas já fazia pouco, ainda tirou férias. Mas eu acho que se a gente que já tem o hábito, né, que já faz todos os dias, que qualquer coisinha que muda já é difícil recuperar, para quem não faz, é mais difícil ainda. Então, mais um alerta geral. Vamos começar desde cedo a fazer a prática do exercício físico, né? Porque a gente é muito difícil, o exercício físico depende de você. Você não precisa estar na melhor academia. Você não precisa estar com o melhor tênis. Você não precisa estar com a melhor roupa. Só depende de você, né? Hoje, ainda mais com os programas, né? Você baixa um aplicativo. Todo mundo tem celular. Baixa um aplicativo, em vez de você ficar 15 minutos rolando o Instagram, que tenho certeza que as pessoas perdem muito mais tempo rolando o
o Instagram ou o TikTok, em vez de estar assistindo lá um hit de 15 minutos para você fazer um exercício. Então, a falta de tempo é uma desculpa também. Com né? certeza. A não ser que você seja uma aeromoça ou um piloto que vai fazer uma viagem de 24 horas. Tudo bem, eu até acho que dá pra fazer ali no avião, entendeu? Dá pra você pegar 15 minutinhos e fazer uma flexão ali, o piloto ali, ó. Abdominais, deitar nas posições abdominais. Não existe, gente. Não tem. Assim, mas eu sou mãe, eu tenho que limpar a casa. Então tá bom. Então, a hora que você estiver limpando a sua casa, faça um agachamento, faça alguma consciência, né? Sim. Porque esperar o tempo perfeito, a hora perfeita… Não vem, a vida engole. Ele não existe, É isso. né? Não tem como a gente chegar fechar esse ciclo sem você estar 100% disposta ou querer fazer. Eu acho que isso tem muita importância, né? Que mais que a gente pode falar sobre a imunidade? Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho mais sobre alergia, né? Que até é curiosidade minha. Sabendo que com o envelhecimento da imunidade, o nosso envelhecimento do nosso organismo, existem aberturas maiores para quadros alérgicos, né? E as pessoas às vezes demoram para buscar essa ajuda. Se acostumam com alergia crônica, assim, né? Com certeza. Então, e também existem situações que acima de 40, 50, 60 anos que abrem uma alergia totalmente inesperada. Então, nunca teve… A gente vê no consultório, às vezes, uma dermatite atópica que abre com pacientes de 75 anos. E exatamente por conta dessa pequena inflamação que a gente fica nesse momento de imunossenescência, traz uma situação nova e às vezes super intensa, né? Então, essas mudanças do sistema imunológico, elas acontecem. É muito engraçado, porque a gente estava falando, diminui as células, mas pode haver uma mudança para o aumento de IgE, que é o anticorpo de alergia, e ele sensibilizar para uma coisa que nunca foi um problema na vida, né? Que eu ia te perguntar sobre alergias alimentares, né? Porque você falou, né? A gente perguntou, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade? Aí você falou de manter o intestino saudável, mas tem que ser através da alimentação, que é o que passa pelo intestino, né? E aí, você acha que tem mais alergias alimentares também desenvolvendo nessa fase da vida? A alergia alimentar, ela está no momento que a gente fala que a gente está numa epidemia de alergias e alergias alimentares, né? Também. Mas também tem muitos falsos diagnósticos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de alergia alimentar, né? Sempre quando a gente chega para falar nesse ponto… eu acho que tem o outro lado da moeda de pessoas que acabam com exames que não são os exames corretos para um diagnóstico de alergia alimentar. E claro, na boa intenção de ter uma boa saúde de intestino, mas ela acaba tirando muita coisa importante da alimentação e que tem impactos tanto nutricionais, emocionais, sociais, e aí vão trazer uma série de problemas. Mas sim, é um momento que a gente tem visto uma desregulação também para alergia alimentar, com manifestações bem diferentes, né? Então, tem paciente que tem urticária, tem manifestações que a gente fala imediata. Então, urticária, angedema, que é o inchaço. Às vezes até rinite, asma por alergia alimentar. Além dos sintomas gastrointestinais, né? Enfim. Mas eu acho que nessa faixa etária… Pode acontecer, sim, a alergia, mas talvez intolerâncias alimentares sejam até mais comuns, até pela história da atrofia da mucosa. Então, não digerir bem um alimento nessa faixa etária é mais comum do que abrir uma alergia. 20, 30 anos.
E falando, né, agora de epidemias e coisas polêmicas, né, vamos falar sobre os shots da imunidade. Eu tenho que falar sobre isso. Tem que abrir um momento polêmico. Eu tenho que falar sobre isso, porque assim… A gente tá muito boazinha nesse episódio. Tem que colocar uma pimenta aqui. Porque é isso, a gente quer levar informação de qualidade para as pessoas. Porque a gente tem, e a Briana, ela levanta uma bandeira muito forte, muito grande nas redes sociais. Aliás, depois dá seu arroba. Claro, É muito legal, o Instagram dela é muito bom. Ela fala muito sobre isso, sobre, né, trazer informação de verdade. Ela até me inspira muitas vezes. Às vezes, quando eu não quero fazer um post, quando eu não quero falar sobre um assunto, eu falo, não, a Briana tá certa. Ela fala… a gente tem que combater, porque a gente que deu espaço. A gente deu espaço às pessoas trazer… a população endeusar os picaretas, as pessoas que falam sem propriedade, sem conhecimento, e viram verdades absolutas, né? E a gente vê mulheres, homens, um monte de gente gastando rios de dinheiro com coisas que não fazem sentido. E é tão difícil combater dentro do consultório essas pacientes, essas crenças, que eles acreditam realmente que aquilo que ela viu da fulana de tal vai fazer bem. Né? E a gente vê coisas absurdas, como as pessoas estavam bebendo urina. Cara, tipo, vamos lá, né? Vamos falar sobre o shot da imunidade. Então, assim, não tem milagre, né, gente? Bem que a gente gostaria, não tem. Você sabe que eu levanto, sim, essa bandeira, porque eu acho que bons médicos, a gente ficou dentro do nosso consultório e esqueceu de que todo o resto da população está à mercê de informações sem barreira. E quem se comunica melhor é o dono da verdade. E aí, sim, a gente começou nesse momento de muitas informações complicadas e que viraram verdades e que não tem base científica nenhuma, que pode estar, inclusive, adoecendo as pessoas, né? E eu também passei por esse momento de tipo, não quero me meter nessa confusão. Mas eu acho que o nosso propósito de cuidar das pessoas, ele acaba chamando a gente, falando, não é possível, eu vou ter que falar alguma coisa. Porque se a gente não se posicionar, essas verdades… Se os bons se calarem. Se os bons se calarem, as verdades erradas, elas vão prevalecer, vão engolir aí as pessoas, né? Então, em relação à imunidade, bem que eu gostaria que existisse um shot de verdade, né? Um copinho ali de cachaça, mas é um copinho… Podia ser bem gostoso, inclusive, né? Mas não tem. O que tem é o que a gente conversou, né? Então, reposições de vitaminas, elas devem acontecer sim, para os pacientes que têm alguma deficiência alimentar ou alguma questão intestinal que não está conseguindo absorver bem as vitaminas. Então, os excessos, os milagres de 1000 vitaminas, elas vão todas para o xixi. Sim. E isso não vai ser suficiente para fazer um milagre na sua imunidade. Infelizmente, não é assim que funciona. Gasta-se muito dinheiro e muitas vezes trazem até um problema, né? De cálculo renal, a gente viu… Hipervitaminose, insuficiência renal dialítica aguda, né? Então, o paciente entrou em insuficiência renal por excesso de vitaminas, né? Então, isso é um problema muito sério pra gente conversar, né? Por outro lado… Eu receito, faço em mim, nas minhas crianças, prescrevo própolis. Mas com muita consciência para os meus pacientes que não é um milagre, mas é alguma coisa natural que a gente pode fazer, que pode ajudar. Então, eu acho que é esse equilíbrio de informações e pensar no todo, né? É o que a gente pode fazer para ajudar, né? É muito difícil combater as mentiras de internet, realmente. Sim. É muito difícil. Acho que a gente vive na briga e na luta no dia a dia dentro do consultório, tentando, e às vezes você olha, e às vezes eu me sinto assim, vejo que algumas pacientes olham e falam assim… Poxa, mas ela não vai me dar o que eu quero. Ela não vai me dar. E a questão é assim, vem com desinformação, mas tão bem vendida,
que tem paciente que até você tentar convencer, você já percebe que para aquela paciente tá entrando como você tá desatualizada, né? Porque você não conhece o protocolo tal, entendeu? Mas, Vivi, sabe como que eu encaro? Eu acho que a gente tem que falar com muita verdade pros pacientes. Com muita intenção de ajuda. E é muito difícil a gente falar isso, mas tem pessoas que vão estar preparadas para confiar em você e ouvir o que você tá falando. E você pode mostrar as evidências também, né? A gente, com a história da alergia alimentar, a gente tem um exame que é terrível, que todos os dias no consultório tem algum paciente que fez o exame das alergias, 1000 alergias alimentares e corta tudo. E eu tenho o documento da sociedade para falar, olha, não é o que eu acredito, é o que a sociedade internacional e nacional, é isso aqui, esse exame, ele não tem uma base imunológica. Então, eu acho que quando você acolhe esse paciente que está, assim, vendido por uma verdade errada, com tudo que você puder e entregando o melhor que você puder, muitos deles você vai conseguir ajudar no final das contas, né? Isso com certeza. E eu acho que agora a gente também pode começar a pensar em encerrar nosso papo. E eu acho que falamos bastante sobre as mulheres, somos mulheres. Falamos até sobre os homens, sobre os meninos, né? Que é difícil, às vezes, no episódio a gente falar disso. Falar dos meninos. Mas eu quero que fale mais, eu quero que os meninos, os homens cresçam e falem sobre isso, né? Porque não pode ser uma surpresa, né? Eu brinco que às vezes, por exemplo, para mim foi uma surpresa muito grande o que aconteceu comigo, né? Essa desconexão que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada, sempre fui uma pessoa com energia lá em cima, sempre muito produtiva, e me vi desconexa, aí com uma cólica estranha, blá, blá, blá. E pro meu marido foi um choque também. Porque eu acho que as mulheres antigamente, elas se escondiam no banheiro enquanto fingiam que estavam fazendo xixi, choravam, gritavam, porque não tinha isso, não era verbalizavam, não expunham, né? E agora a gente tá... E pra ele também foi um choque, e eu entender e conseguir passar, porque às vezes a gente não consegue nem passar porque a gente não entende, porque a gente tem vergonha de falar sobre isso, porque falar pro seu marido, olha, então, eu tô aqui né? Ou então, ele não vai entender. Ele não vai entender, ou... Assim, mas ele não vai entender. Ou é o fim da vida, ou é o tabu que o climatério e a perimenopausa é o final da vida da mulher, né? O final... A gente tá na metade. É isso. É isso, né? Então, a gente falou, acho que sobre isso, que é importante a gente falar cada vez mais, dar o repertório. Foi muito rico, foi muito bom. Falamos sobre a imunidade, a alergia, sobre, mais uma vez, a importância do exercício físico. Gente, não é balela, a gente não fala isso porque a gente quer ser legal, porque a gente quer... levantando uma bandeira. Não, porque isso, eu vejo como todos os episódios isso é falado, e muitas vezes dentro do consultório eu tenho essa dificuldade de criar esse hábito, de mostrar para a mulher que sim, que precisa, que é uma necessidade. E que vale a pena. E que vale a pena. Né? Porque tem investir nela mesma e tal. E agora mais um episódio e mais uma coisa... Por mais um motivo, vamos fazer exercício. Exatamente, que é da imunidade. Perfeito. E aí eu queria saber de você, Bri, uma mensagem. Qual mensagem você deixaria para as mulheres sobre isso, sobre o futuro, sobre o envelhecimento, sobre a imunidade, sobre as alergias? Ai, agora você me pegou meio de surpresa. Eu acho que da gente não se culpar, aceitar que o envelhecer faz parte, né? Porque se a gente não envelhecer, porque a gente não tá mais aqui. Mas que a gente pode, sim, se responsabilizar um pouco pelo nosso envelhecimento saudável, né? E parar de arranjar todas as desculpas que todos nós arranjamos para muitas coisas na vida. E olhar um pouquinho para si, se gostar um pouquinho, porque eu acho que o autocuidado, esse compromisso com a sua saúde, ela é o seu amor próprio, né? E é por você e por todo mundo que tá em volta,
pela sua família, por todo mundo que gosta de você, né? Como a gente pode cuidar dos outros se a gente não tá cuidada, Não é? né? Então, acho que o mais importante de tudo essa é a mensagem. Que a gente acha que a gente quer fazer tanta coisa, que a gente precisa cuidar tanto dos outros. Mas se a gente não se acolher, se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar, né? Porque a gente vai ter um tempo ali. Pode ser que a gente dê o melhor, que a gente coloque todo mundo na frente por um tempo, mas não é sustentável. E vai acabar dando trabalho pros outros também, né? É isso. É isso mesmo. Alguém vai pagar essa conta. Não é? E é isso, muito obrigada. Acho que foi muito rico. E encerrando mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode. Aqui você pode compartilhar se você gostou, mande para as mulheres. Vamos levar essa voz, vamos falar com as mulheres, vamos levar essas informações cada vez mais.